Ora, então, muito boa tarde a todos os assistentes ao terceiro webinário da Artec. Estamos aqui hoje para realizar o webinário dedicado ao tema Análise Integrada de Edifícios Industriais. E, portanto, ao longo do webinário de hoje, iremos falar essencialmente de estruturas metálicas, armazéns. Vamos mostrar também alguns exemplos de uma estação de serviço, torre de alta tensão, portanto, outros tipos de estruturas industriais que também são possíveis de realizar. Vamos ver também edifícios de betão armado ao nível da utilização de vigas delta, por exemplo, vigas de altura variável, e também da utilização de consolas curtas. Vamos também ver alvenarias estruturais integradas nestes modelos. Vamos ver também a introdução de ações móveis sobre um modelo estrutural para fazer a simulação, por exemplo, de pontos rolantes. E ver também aspectos relativos às ligações metálicas entre perfis, às ligações entre perfis metálicos e betão, nível de placas de ancoragem. E ver também alguns aspectos especiais para este tipo de estruturas, como a utilização de perfis de inércia variável de aço, a utilização de perfis de alma aligeirada. Também vamos falar já de uma das novidades da versão 8.0.20 que saiu muito recentemente e que permite fazer a sobreposição das madres em Z junto aos apoios e poupar a nível de toneladas de aço na nossa estrutura industrial. E, portanto, todas estas temáticas, todos estes aspectos irão ser abordados ao longo do webinário de hoje. Iremos inclusive fazer três exemplos, um mais dedicado à parte de betão, um dedicado ao assistente de naves industriais, que permite uma produtividade enorme no lançamento de estruturas do tipo armazém, e depois vamos fazer um pequeno exemplo também com estrutura de betão e aço em conjunto para se ver outro método de lançamento da estrutura, outro método de modulação e ver também o trabalhar da estrutura em conjunto, quer a nível de betão, quer a nível de aço. De referir que este é o terceiro de 10 webinários, portanto fica aqui, alguns de vocês já nos acompanham ao longo dos webinários anteriores e já têm esta informação. Para quem está aqui pela primeira vez, portanto este é o terceiro de 10 webinários que estão publicitados no nosso site e que têm variados temas e vão ser realizados até ao final do ano. Ora bem, uma das estruturas que iremos mostrar aqui é uma estrutura que já é emblemática, aparece muito nas nossas publicidades. É exatamente um tipo de edifício industrial, um stand de exposições de automóveis, veículos automóveis com garagens, zona de serviços. E neste PowerPoint referimos aquilo que eu na introdução já disse, que vamos ver modelar e analisar vários tipos de edifícios e estruturas industriais sempre de forma integrada, que é uma das grandes diferenças do Trical relativamente a outras soluções estruturais no mercado. E que vamos falar de vigas delta de betão, vigas de alma aligerada, placas de ancoragem, portanto ligações metálicas, alvenarias, lajes de cofragem colaborante, que eu há pouco não disse, temos também lajes de fundação, portanto analisar uma série de elementos estruturais integrados neste tipo de edifícios para podermos ver como se podem fazer as suas modulações. Iremos também falar das ações, portanto, da questão das ações móveis, mas não só, vamos falar também das ações superficiais. Às vezes há zonas de armazéns que têm cargas mais concentradas e, portanto, interessa fazer o estudo de ações superficiais superiores nessa zona. E, portanto, vamos também falar dessas ações superficiais e também a possibilidade de colocar ações concentradas, algum ponto que tenha uma descarga de algum tipo concentrado, apoio de máquina, uma situação qualquer, e portanto poderemos também analisar essa situação. Analisaremos também a importância do cálculo real de segunda ordem, portanto a verificação a nível de encurvatura completamente diferente em relação às análises de primeira ordem e a possibilidade de utilizar tirantes com qualquer geometria. A imagem que apresentamos neste PowerPoint tem inclusive alguns aspectos já daquilo que iremos abordar. Ligações no nosso modelo, placas de ancoragem no nosso modelo com rigidificadores, os tirantes aqui colocados também neste modelo estrutural e mais ligações aqui colocadas.
Também a possibilidade de trabalhar com betão e aço de forma integrada dentro do mesmo modelo estrutural. Finalmente, referir que queremos também analisar aspectos tão importantes como a produtividade, através do novo assistente de naves, portanto, vermos como é que rapidamente se consegue modelar uma nave, incluindo as ações do vento e as ações dos painéis sobre essa nave. A parte económica, e importante principalmente na concepção destes edifícios, com as funções de otimização de perfis que o Tricalc tem, o cálculo de segunda ordem que acabámos de referir e as emendas das madres em Z, que são aspectos que influem diretamente na economia da estrutura. Depois também falarmos dos momentos de rotação das ligações. Portanto, ligações mais rígidas terão um momento de rotação completamente diferente de uma ligação muito mais flexível e, portanto, vermos também como é que isso se pode definir no Tricalc. A utilização dos conjuntos, portanto, interessa, nomeadamente em armazéns, em naves industriais, ter todos os montantes com a mesma secção e, portanto, convém definir conjuntos para que isso suceda. Portanto, o programa fará o cálculo de todos os montantes, verá qual é aquele que está mais solicitado e uniformizará esse conjunto com o mesmo perfil. Também iremos ver como é que, após o cálculo da estrutura, rapidamente se podem analisar gráficos de tensões no aço, ver onde é que as peças verificam e onde é que não verificam e as percentagens de aproveitamento, e também ver a comprovação das ligações através do método dos componentes, também com gráficos no Tricalc. Todas estas situações que referimos aumentam, como eu disse, a produtividade, mas também a segurança do projeto, uma vez que estamos a ter em consideração uma série de situações que, trabalhando de forma integrada, nos ajudam a modelar a estrutura o mais real possível, inclusive com a análise de segunda ordem. Ora bem, vamos então fazer a visualização dos nossos modelos estruturais, dos nossos primeiros modelos estruturais, portanto mostrar primeiro aquilo que o programa consegue fazer, alguns exemplos daquilo que o programa consegue fazer em termos de estruturas, modelar em termos de estruturas, mostrar um pouco a versatilidade que permite aos projetistas enfrentarem determinados projetos com o programa Tricalc, que dá resposta a situações de alguma complexidade a nível de geometria. E vamos também visualizar depois como fazer três pequenos exemplos de estruturas. Uma será uma estrutura mais ou menos do tipo da que temos aqui visível no ecrã, em betão armado, portanto com vigas delta, com alvenarias, com lajes de fundação, com pilares, vigas, e iremos inclusive incluir consolas curtas nestes pilares e umas pontes rolantes para fazermos a modelação dessa mesma estrutura. Além deste tipo de estrutura, iremos fazer também então uma estrutura em aço e uma estrutura betão-aço. Mas vamos então começar. Ora bem, a primeira estrutura que temos aberta é exatamente a estrutura que estávamos a ver há pouco no ecrã. É uma estrutura essencialmente de betão armado, tem alvenaria de blocos de betão simuladas aqui no próprio programa, tem lajes de fundação ao longo de todo o edifício e trabalha com vigas de betão de altura variável, neste caso vigas delta, para vencer vãos de cerca de 10 metros que aqui estão. Criou-se aqui uma situação de deixar uma abertura para a entrada da luz, muitas vezes acontece nos edifícios industriais e, portanto, simulou-se aqui isso, bem como as aberturas para a entrada de veículos e para a entrada de pessoas neste edifício. Ora bem, esta é a visualização renderizada que todos nós conhecemos, mas podemos a qualquer altura ativar a visualização do modelo estrutural que está, do modelo analítico que está por baixo de toda esta modelação que aqui foi feita, e se a estrutura estiver já calculada, podemos inclusive obter resultados ao nível quer dos deslocamentos em toda a estrutura, quer das tensões nos elementos finitos das paredes, quer os gráficos nas barras, gráficos de momentos fletores, de esforços axiais, os próprios gráficos de deslocamentos de toda esta nave industrial que aqui está definida. A título de exemplo, vamos mostrar, por exemplo, que se nós pedirmos para visualizar um plano de uma determinada parede resistente,
temos a possibilidade de pedir os gráficos de isovalores em que podemos solicitar, por exemplo, as tensões em Y para esses gráficos de isovalores. Como o render não está com transparências no nível das paredes, nós não conseguimos visualizar a cor desse gráfico, mas se corrigirmos aqui essa situação, já visualizamos o gráfico com a representação então das tensões, neste caso as tensões normais em Y da parede resistente, que é discretizada, como eu disse, por elementos finitos e que a qualquer altura nós podemos, aqui na própria função de geometria paredes resistentes, pedir ao programa para desenhar a discretização de elementos finita que foi utilizada pelo programa. Como sabem, o Tricalc trabalha com elementos finitos quadrangulares, faz análise de tensão plana e flexão em placa e, portanto, foi com essa modelação que o programa realizou o cálculo deste elemento estrutural. De referir que também era possível pedir os típicos gráficos de barras a nível de momentos fletores, cá está o andamento do gráfico de momentos fletores, a nível de esforços axiais, aquilo que nós pretendermos visualizar. E também era possível pedir o próprio gráfico de deslocamentos, por exemplo, se pedíssemos aqui a visualização do gráfico de deslocamentos, cá teríamos com uma escala bastante exagerada, uma vez que o deslocamento máximo é de 1,26 cm e parece que a estrutura está aqui a cair, mas portanto com uma escala bastante exagerada analisar o comportamento da estrutura e é claro que sem dúvida alguma a parte mais frágil da estrutura é aqui e não pensem que isto só tem betão armado, tem aqui uma verga de aço, um perfil metálico colocado, que é o que faz o vencimento deste vão, portanto assinalado aqui com esta zona a castanho, que representa exatamente a colocação de vergas. Poder-se obter também já todos os desenhos das paredes resistentes, dos nossos elementos estruturais, portanto aqui está a alvenaria representada, okay? Cá está o IPE 100, ali a verga número 1 com um IPE 100, e depois a representação da laje de fundação, das tabelas, etc. Toda essa informação aqui representada. Também já sabem que com o botão direito do rato é sempre possível personalizar esta informação e modificar opções de representação, por exemplo, colocar os nomes das secções ali dentro, diminuir os tamanhos dos textos quando estes estão exageradamente grandes, portanto fazer modificações ao nível das armaduras e das representações dessas mesmas armaduras. Também seria já possível obter informação a nível dos pórticos com a representação da pormenorização de armaduras das vigas delta aqui representadas, okay? Com armadura superior e armadura inferior. Portanto, este digamos que seria um primeiro exemplo de uma estrutura modelada no Tricalc, neste caso a nível de betão armado, um edifício industrial de betão, mas temos alguns outros exemplos para vos mostrar. Vamos aqui, por exemplo, abrir agora uma estação de serviço, é um exemplo que também aparece bastante na nossa publicidade. Tem uma estrutura metálica e depois tem uma loja de apoio em betão. Como veem, tem aqui várias ligações atribuídas aos perfis metálicos, representados por estas cores verdes, amarelas e azuis. Mas vamos colocar uma visualização renderizada para termos uma melhor percepção do que é o modelo real. Ora bem, cá está a zona dos postos de abastecimento e ali uma zona de uma loja a nível de betão. Tem inclusive depois uma situação para colocação, se não me engano, de painéis solares, aqui uma pequena laje e portanto a representação também destes elementos. De repararem que a concepção fez em conjunto, mas poder-se-ia ter feito em separado, uma vez que não há contacto, qualquer interação entre estes dois elementos estruturais. Portanto, o projetista optou por fazer o modelo integrado, por
a conveniência de representação, depois de desenhos, etc. Mas os elementos podiam ser perfeitamente calculados de forma separada. Também ali a integração de escadas dentro do próprio edifício, já agora para salientarmos aqui alguns aspectos particulares, e estrutura de aço conjuntamente com estrutura de betão. Falando em estruturas mistas, portanto, aço-betão, temos um modelo também que fizemos para um cliente nosso, para uma demonstração de um cliente nosso, que tem bastantes pormenores, bastante informação, e que conjuga, aliás, é um exemplo parecido com aquele que vamos fazer na parte final da nossa demonstração, que conjuga a parte de betão armado com a parte de aço. Portanto, a parte de baixo é uma estrutura de betão armado, inclusive com maciços de encabeçamento e estacas, e depois tem uma estrutura de aço por cima, que tem inclusive aqui uma zona de escritórios, com umas lajes de cofragem perfilada, etc. Ora bem, a particularidade que se queria estudar neste exemplo que se fez, neste estudo que se fez para um cliente nosso, era exatamente a possibilidade de ver a interação entre aquilo que era o aço e o betão. E então foi pedido para que alguns dos apoios dos pilares fossem colocados sobre a laje, sem qualquer viga ou pilar por baixo, outros sobre os pilares e outros sobre vigas, e portanto ver depois o comportamento, analisar o comportamento da estrutura. E portanto fez esse estudo e essa modelação, e ao longo da demonstração foi solicitada a introdução de placas de ancoragem, e essas placas de ancoragem foram também modeladas aqui dentro do programa. Foram também solicitadas a colocação de ligações, neste caso ligações aprofusadas entre os perfis, e foram aqui também colocadas. E portanto essas ligações foram também pedidas para a comieira, como aqui poderão visualizar, e portanto essa situação foi sendo definida de acordo com aquilo que o cliente foi pedindo, e depois foi analisado aquilo que o cliente pretendia, que basicamente, eu posso até desativar aqui a visualização renderizada, era ver o comportamento da estrutura de betão com a estrutura de aço por cima. Portanto, vou aqui desativar, vou pedir um plano horizontal que passe por aqui, vou pedir a visualização de vários planos em simultâneo, que é uma das possibilidades que o Trical tem para ativar aqui o resto da estrutura. E portanto, pedindo agora para visualizar esta parte de betão com esta parte de aço e com o modelo analítico por baixo, pedir um gráfico de deslocamentos de isovalores para vermos como é que funcionavam em conjunto estas duas estruturas. Vamos esperar um pouco pela renderização de todas as ligações. Reparem que temos ligações aqui nos topos dos pilares, temos as placas de ancoragem em vários sítios aqui colocadas. Há aqui placas de ancoragem na base de todos estes pilares, e temos aqui pormenorizações de ligações, e portanto demora um pouco a fazer a representação de todos estes elementos. Enquanto esperamos, eu posso-vos mostrar que poderíamos ver no início da nossa apresentação aquilo que eu vos vou mostrar agora, que é esta visualização que aqui está, em que vemos aqui claramente que este pilar que tem a carga da laje cofragem aqui, de cofragem perfilada aqui, tem um deslocamento e um comportamento bastante diferencial em relação aos outros que também caem a meio da laje. E então, relativamente àqueles que estão em cima dos pilares, o comportamento ainda é mais diferencial. E numa vista lateral, vê-se aqui o que é que isso provoca na estrutura. Okay? Portanto, vê-se que o comportamento da estrutura é completamente afetado por esta situação que aqui está. Okay? A escala está exagerada, mas tem-se a percepção de que este pilar, estas ligações que aqui estão, irão ser afetadas exatamente pelo deslocamento que vamos ter aqui. Voltar então ao Tricalc. Vou aqui retirar
a representação das peças das ligações para a renderização ser mais rápida e pedir então a renderização que é praticamente instantânea, não tendo aquelas situações todas para pormenorizar. E portanto o tal gráfico de isovalores que eu iria pedir era um gráfico de deslocamentos e rotações em Y, em que vou pedir então aqui a visualização desse gráfico e cá está ali a zona que claramente é mais solicitada porque tem o peso da laje relativamente aos outros que aqui estão. Okay? Nos pilares o deslocamento é menor, aqui já existe algum deslocamento também sobre a viga, mas muito inferior àquilo que temos ali. Também podíamos visualizar estas informações todas e estudar todas estas informações, ver que o comportamento da estrutura podia ser analisado também ao nível dos gráficos de deslocamentos. Por exemplo, este tipo de visualização que aqui está. E se quiséssemos ver inclusive a estrutura toda lateralmente, portanto eu fiz agora desativar um plano de trabalho para ficar com a estrutura toda visualmente, cá está a tal imagem que vimos há pouco. Levanta-se aqui inclusive um bocadinho esta zona da estrutura. Temos aqui algures neste alinhamento então a maior deformada e isso afeta o comportamento desta zona que aqui está claramente. Outro tipo de estruturas possíveis de modelar com o Tricalc. Vamos aqui esperar que a estrutura fique colocada em perspectiva com todos os deslocamentos. Vou pedir então agora para visualizar uma outra estrutura que é possível de modelar também com o Tricalc, que tem a ver com uma situação mais comum, que são os armazéns tipicamente de aço, e portanto aqui é essa mesma representação. Cá está a visualização renderizada com o modelo arame. Vou tirar o modelo arame para vermos um pouco melhor esta estrutura. E portanto é uma estrutura tipicamente de aço, tem uma abertura lá daquele lado para um portão, tem aqui uma zona de platibanda, tem aqui uma zona de perfis, nem sequer é uma zona de asna treliçada, é uma zona só de perfis e portanto a ligação dos montantes a uma peça de betão, um pequeno pilar de betão e depois à sapata e o lintel que corre a toda a volta da nossa estrutura. Portanto, mais um tipo de edifício industrial que se pode modelar com o programa Tricalc. Outro aspecto que é interessante é a questão dos perfis de alma aligeirada. Já entramos em aspectos económicos, portanto a possibilidade de, para determinado tipo de estruturas, trabalhar com perfis de alma aligeirada, como aqui estão representados. Normalmente não terão aberturas até aqui tão perto, serão mais maciços aqui nesta zona. Neste exemplo, numa demonstração, não se teve isso em conta e colocou-se aberturas até mesmo aos limites dos perfis, mas normalmente há uma zona maciça junto a estas zonas dos nós e depois há um aligeiramento então da estrutura para poupar aço ao longo das vigas, dos pilares e portanto funciona principalmente bem na questão da flexão, perfis que trabalhem só mais essencialmente a flexão tem aqui uma boa hipótese a nível de poupança de aço. De referir que também as madres na versão 8.0, as madres em Z, podem ter emendas, terem sobreposições na zona dos apoios, de modo a que a madre conte com um dobro da área de aço, o dobro da secção de aço junto aos apoios e depois aligeire durante o resto do vão. Portanto, na zona dos apoios seria reforçada ao ter uma zona de sobreposição com 70 cm, 1 metro, uma coisa assim do género, e depois iria aligeirar ao longo do resto da cobertura. É outra possibilidade, é uma novidade da 8020, como eu referi há pouco, e que já está disponível no programa Tricalc e que tem a ver com a parte económica da parte de projeto, se poder poupar a nível das soluções estruturais que se adotam. Mostrar-vos ainda alguns exemplos de outras estruturas que se podem fazer no Tricalc, que são consideradas estruturas industriais, mas não será propriamente um edifício. Estamos a falar de
torres de alta tensão, de gruas também, que eu já vi modeladas com o programa. Portanto, a possibilidade de torres de alta tensão, torres de comunicação, temos inclusive operadores que trabalham com o Tricalc a nível do cálculo das antenas de telecomunicações. Okay? E, portanto, a possibilidade de modelar também esse tipo de elementos no programa Tricalc. Okay? Basicamente são elementos de barra muito fáceis de modelar e de trabalhar, e como o Tricalc faz uma matriz rigidez tridimensional com todos os elementos integrados, temos grande liberdade a nível das geometrias que podemos definir e trabalhar. Ora bem, esta é então a parte inicial, que é uma parte basicamente de demonstrar as capacidades do programa a nível de modelação de estruturas. Agora vamos partir para um exemplo, para a construção de um exemplo, começando então por um edifício de betão armado. Então vamos fazer aqui um novo fecheiro, vamos lhe chamar exemplo 01. Vamos trabalhar em milímetros e vamos passar então a visualizar aqui os eixos gerais, okay? E as três janelas com que o programa abre normalmente. Eu vou fechar essas janelas, ficar só com uma, não preciso das três, e vou começar por lançar então um pórtico para fazer a definição do pórtico tipo do meu edifício industrial e depois repetir esse pórtico de x em x metros e fazer assim o meu edifício industrial. Para o efeito, eu vou utilizar a função do programa rede. Poderia também apoiar-me quer em DWGs de arquitetura e esses DWGs podiam ser plantas ou poderiam ser alçados ou cortes. Portanto, poderia também utilizar planos verticais ou planos inclinados para fazer o lançamento sobre DWGs da minha estrutura. Podiam ser importações de modelos BIM e aí trazia diretamente para aqui o modelo tridimensional e funciona muito bem normalmente nestes edifícios industriais porque ou são barras ou são elementos que essencialmente têm pouca arquitetura e podem vir logo importados aqui para o Tricalc com todos os elementos estruturais já definidos. Mas, portanto, eu vou utilizar as funções internas do programa para mostrar também como é que o programa funciona para fazer esse edifício. Para o efeito, eu vou utilizar aqui então uma situação muito semelhante àquela que vimos há pouco, de lançar dois vãos de 10 metros, ou um vão de 10 metros, outro vão de 8 metros, não é preciso que sejam iguais, de definir uma altura de pilares, por exemplo, de 4 metros para a altura da nossa nave industrial, até podemos acrescentar aqui um bocadinho mais, trabalhar com 5 metros e meio, por exemplo. E em Z não vou lançar ainda, portanto vou fazer um pórtico tipo e depois repetir esse pórtico tipo. Vou indicar que à cota 0 os nós serão encastrados se quiser trabalhar com sapatas. Como eu vou trabalhar com lajes de fundação, eu posso desde já desativar isto e deixar os nós livres para depois introduzir a laje de fundação. E portanto, indicar que sim, e se eu colocar aqui em perspectiva, vejo que tenho aqui então um pórtico definido com dois vãos de 10 metros e 5 metros e meio de altura, que foi aquilo que eu defini. Eu vou ativar aqui a representação da numeração dos nós e das barras e vou aqui subir a representação da sua numeração para vermos onde é que estão exatamente os nós e as barras da nossa estrutura. Ora bem, para nós fazermos a definição de perfis de inércia variável, normalmente teríamos que dividir estas barras ao meio. E, portanto, é isso que vamos fazer. Vamos utilizar uma função no menu de geometria, que é onde fazemos sempre a definição da geometria da estrutura. Depois procuramos o elemento que queremos introduzir ou modificar sobre a estrutura. Neste caso, o elemento que queremos modificar é a barra. E depois procuramos aí a função que se adequa àquilo que nós queremos fazer. E neste caso, para dividir barras, há dividir com o rato, há dividir em n partes iguais. Por exemplo, isso servia-me perfeitamente, era dividir em duas partes iguais. Dividir por módulos de distância, por exemplo, dividir por módulos de 5 metros também me serviria. Dividir à distância de um dos números da barra, por exemplo, dividir a 5 metros de um dos nós também serviria. Portanto, há aqui logo três opções que me permitem fazer rapidamente aquilo que eu pretendo. Eu vou optar por esta, dividir em n partes, duas, clico ali e, portanto, tenho aqui já a barra dividida. Vou definir uma secção para estes elementos, utilizando a caixa de diálogo. Por exemplo, vou começar por definir que todos os elementos têm secções de 30 por 30 e depois vou atribuir as secções que eu necessito verdadeiramente. Isto só para termos aqui uma renderização com secções e podermos depois ver
a viga com a sua inércia variável. E agora então, para fazer um elemento de inércia variável de betão é bastante simples. Nós vamos ao menu de secções, escolhemos a opção de elementos de inércia variável, introduzir. E portanto, esta função de introduzir elementos de inércia variável funciona com aço, madeira e betão. E portanto, nós escolhemos o separador daquilo que queremos modificar, neste caso, betão. Aparece-nos aqui uma peça representada em corte e longitudinalmente, com a indicação da altura inicial da peça e da altura final da peça e do nó A, que é a zona mais alta da viga. Depois, imaginemos que eu queria que a viga delta não fosse ao longo da viga toda, mas só determinado comprimento. Podia definir aqui o seu comprimento. Okay? Introduzia aqui que era só ao longo de 3 metros. Mas neste caso interessa-me os 5 metros, portanto eu vou desativar e fazer para toda a peça. Depois, simular a viga em N troços. Eu vou deixar os 5 troços que ali estão sugeridos, não vou mexer nisso. E agora, então, definir que a altura mínima da viga vão ser os 300 mm, okay? Aqueles que eu indiquei como secção 30 por 30 e que ela vai no máximo até, por exemplo, aos 800 mm. Okay? Uma viga de 30 por 80 a meio vão. Depois, o programa pergunta-me aqui a posição A, se é no nó de maior numeração ou se é no nó de menor numeração. Ora bem, a zona mais alta vai ser no nó de maior numeração, portanto no nó final. Okay? E vamos então fazer OK, clicar aqui e cá está introduzida essa inércia variável na barra de betão. Peço desculpa, aqui tem que ser ao contrário. Vou aqui, uma vez que a orientação dos eixos estão ao contrário, colocar a viga assim. Okay? E portanto, aqui tínhamos a viga definida. Esta opção de trocar aqui os sentidos dos eixos teria sido evitada se eu tivesse renumerado a estrutura e reordenado a estrutura, uma vez que assim os eixos estariam orientados todos para o mesmo lado e, portanto, já não haveria necessidade de fazer aquela introdução. Mas como é tudo tão gráfico, nós vemos logo se está bem ou se está mal e muda-se ali o eixo e altera-se a secção. Poderia agora definir também secções um bocadinho melhores para os pilares. Vamos aqui, por exemplo, pedir para os pilares extremos secções de 30 por 60. Vamos aqui introduzir essa secção. E aqui é a mesma coisa. E vamos pedir aqui para o pilar central, por exemplo, uma secção de 30 por 1 metro e pedir para atribuir a este pilar central. E portanto, este digamos que seria o nosso pórtico tipo a nível de betão armado. Poderíamos também fazer a introdução de consolas curtas neste nosso modelo. E a introdução de consolas curtas é também feita de um modo bastante simples. Dividimos o pilar na altura em que queremos introduzir a consola curta, fazemos uma pequena barra horizontal com o comprimento dessa consola curta e depois atribuímos-lhe essa propriedade de consola curta através das funções que aqui estão em secções consolas curtas introduzir. Ora bem, nós vamos fazer então a introdução da consola curta, imaginemos aqui, fazer aqui um exemplo, e portanto vou dividir a barra, utilizando agora a função de dividir uma barra a uma determinada distância do nó inferior, do nó número 3, indicando que quero dividi-la, por exemplo, a 4 metros de altura. E, portanto, ali está o nó de divisão deste pilar. E agora teria que fazer em x, no sentido negativo do x, uma translação de nós que me permitissem gerar aqui a consola curta. Portanto, vou aqui à função de geometria nó translação, que são coordenadas relativas, e em x indicava, por exemplo, que queria menos 40 cm de translação. E, portanto, iria aparecer aqui uma pequena barra com uma secção que aqui está exageradíssima, foi a última que utilizámos, mas que nós podemos a qualquer altura corrigir e meter ali, por exemplo, vou colocar aqui uma secção de 20 por 20 neste elemento para ficar mais pequeno. Já agora vou aproveitar para posicionar este pilar na secção, no sítio que eu pretenda que ele fique posicionado, portanto, para dentro ou para fora. E, portanto, para essa situação existem funções como geometria barra posicionamento que me permitem posicionar
um pilar à face e, por exemplo, seria selecionar o pilar de cima a baixo e rodá-lo. Eu vou até aqui colocá-lo numa perspectiva um bocadinho diferente e rodá-lo para colocá-lo na mesma posição. Reparem que ele está a rodar em sentidos diferentes porque a orientação dos seus eixos, como eu não fiz o renumerar e o reordenar, é diferente. Então, para corrigir isso, bastaria renumerar, reordenar. Agora já teríamos aqui um nó de numeração inferior, um nó intermédio e um nó de numeração superior. Vou pedir um posicionamento então destes elementos. E agora reparem que eles já andam os dois em simultâneo. Okay? Portanto, tem a ver sempre com a orientação dos eixos. O posicionamento é afetado pela orientação dos eixos principais da barra. Ora bem, eu vou colocar, para se ver um bocadinho melhor a nossa consola curta, vou colocar aqui o perfil assim. Okay? Para atribuirmos então aqui as características da consola curta, já agora vou diminuir o tamanho dos textos, uma vez que começam a sobrepor-se muito ao nosso desenho. Mas, portanto, para fazer aqui a consola curta, nós viríamos aqui a secções, consolas curtas, introduzir, e, portanto, tínhamos aqui a caixa de características desta consola curta para fazer, então, a introdução da consola curta. Okay? Desde os comprimentos de apoio, desde todos estes dados estão aqui identificados com letras, como vocês podem ver. O C é a distância da extremidade da consola ali à zona de apoio. Cá está a distância do apoio ao extremo. O B é a largura da consola, portanto está aqui representada a largura da consola. Okay? Aqui seria a largura do apoio e, portanto, tínhamos aqui a possibilidade de definir as características da nossa consola curta. Também podíamos aqui colocar algumas ações mínimas majoradas, okay? Para calcular para estas ações, mesmo que depois não se introduzissem ações sobre o nó da consola. E atribuir então as características aqui a esta secção. Ora bem, nós tínhamos ali uma barra de 20 por 20, tínhamos aqui uma consola com 30 de largura, portanto há que corrigir essa situação. Portanto, vamos aqui definir a nossa secção para, por exemplo, 30 por 30 e atribuir aqui à consola. Okay? Consolas curtas, introduzir, atribuir e ali está. Enganei-me foi no nó inicial e, portanto, atribuir. Vamos aqui fazer o undo e agora atribuir então a consola curta. Okay? Cá está, já ali definida então. Okay? Portanto, largura da viga que lá está pré-dimensionada tem que ser igual à largura da consola que vai ser introduzida, senão sai-nos a mensagem de erro que acabámos de ver. Ora bem, e agora era uma questão de replicarmos este pórtico o número de vezes que fosse necessário. Vamos então aqui a geometria, nó, translação. Vamos indicar que o nosso deslocamento, o nosso desenvolvimento longitudinal do nosso edifício industrial seria segundo Z. Vamos indicar que seriam vãos de 5 metros e que queria 7 vãos de 5 metros. E, portanto, translação, escolher todos estes elementos que aqui estão. E cá está a translação feita. Ele criou-me barras em alguns pontos que eu não necessitarei, por exemplo, aqui na fundação, mas posso chegar aqui, colocar-me numa perspectiva que me interesse e rapidamente eliminar as barras que ali foram colocadas. Okay? Reparem que ele na extremidade da consola também me criou ali uma viga, uma vez que havia lá um nó, e portanto eu também a poderia eliminar. Também no comieira ele criou-me aqui uma viga, mas se eu quiser posso, pura e simplesmente, também eliminá-la. Portanto, graficamente, uma a uma, ou se quiser vou à cota 550, que é onde estão as vigas, e faço pura e simplesmente isto, geometria barra, eliminar, e abro uma janela assim, apanho só a zona da comieira e, portanto, elimino só a viga da zona da comieira. Okay? Se descer para a cota inferior e fazer aqui
Assim também consigo eliminar a viga toda de uma ponta à outra na consola. Okay? Poderia interessar deixá-la lá ficar se fosse um perfil metálico a simular uma ponte rolante, etc. Portanto, também permitiria fazer isso. Evidentemente que deveria ter feito a consola curta também daquele lado, não o fiz, deixei assim, mas portanto foi só para vos mostrar, é só para vos mostrar como é que se introduz a consola curta na estrutura. Faltaria agora a laje de fundação e portanto vamos fazer essa mesma laje de fundação. Para o efeito eu vou pedir aqui para ir para a cota 0, vou a lajes de fundação, vou introduzir uma laje de fundação, vou-lhe dar um nome, vou-lhe dar aqui umas cargas, vou já agora aproveitar para vir aqui às preferências, uma vez que as unidades estão em sistema MKS para meter em sistema internacional, já agora conferir aqui a nível de armaduras e de regulamentação os regulamentos que eu quero utilizar, neste caso os Eurocódigos Estruturais ou a regulamentação portuguesa a nível de RSA, REBAP e Eurocódigos, portanto poderei ir por uma situação ou por outra. E portanto introduzir a laje de fundação. Geometria, laje de fundação, introduzir o nome da laje de fundação, as cargas que existam sobre a laje de fundação, imaginemos que haviam 5 kN mais 3 de sobrecarga e vamos deixar ficar esta situação. A discretização da laje eu vou colocar com 1 metro, a espessura da laje eu vou colocar com 45 de espessura. Vou dizer que não existem vigas no contorno, portanto viga de laje fictícia, e vou introduzir. Ora bem, neste caso convinha ter um DWG, um DXF ou nós para definir corretamente a laje de fundação. Como eu não tenho essa situação, vou fazê-lo manualmente, com os riscos que advêm daí de poder fazer os lados da laje de fundação um pouco tortos, mas para efeitos de demonstração serve. Ok, não está mal até agora, vamos ver se acabo em beleza. Há aqui um pouco torto este lado, mas também não me vou preocupar muito com essa situação neste momento. E portanto cá está a laje de fundação já criada aqui no nosso modelo estrutural. E portanto aos poucos e poucos nós temos estado a fazer já o nosso edifício industrial com relativa facilidade. Okay. Ora bem, vamos ativar aqui outra vez o modelo analítico e vamos fazer a introdução agora de algumas alvenarias aqui no contorno do edifício. Imaginemos que queríamos contabilizar aqui as alvenarias de betão, de blocos de betão neste edifício, como é que isso é possível fazer no programa Trical. Ora bem, o primeiro procedimento que nós tínhamos que fazer era, obviamente, dividir os nós dos pilares à altura que queríamos a parede. Imaginemos que a parede vai ter 3 metros, a parede da alvenaria vai ter 3 metros de altura. Então chegaríamos aqui, faríamos barra, dividir à distância, clicávamos nas barras e indicávamos que queríamos dividir a 3 metros do nó 71 e, portanto, era isto que iria acontecer. Okay? E, portanto, era uma questão de irmos clicando nas barras todas. É claro que, se sabíamos que queríamos fazer isto, deveríamos ter feito logo no pórtico tipo, para não termos, obviamente, este trabalho adicional. Aqui, como eu estou a mostrar passo por passo, portanto, obviamente que, por vezes, tenho que fazer esta alteração a posterior. Ora bem, aqui estão 4 metros, porque temos a consola a 4 metros, portanto, quando eu dividir agora em 3 metros, ele vai, obviamente, ficar um pouco mais curto. Okay. Vamos então concluir aqui a divisão dos pilares todos a 3 metros. Já agora aproveito para renumerar e reordenar sequencialmente toda a estrutura e fazer então a introdução das paredes resistentes. Ora bem, geometria paredes resistentes introduzir e agora utilizamos 3 nós. 2 nós definem a altura da parede e o terceiro o comprimento dessa parede. Damos um nome à parede, imaginemos que esta é a parede A. Damos um posicionamento, parede centrada, damos a cota superior,
que ele tirou do nó que nós clicámos, 3 metros, está correto. Damos a cota inferior que ele tirou do nó que aqui estava. Damos o apoio, como está sobre laje de fundação, vai ser um apoio livre. E depois damos as propriedades dessa parede resistente. Neste caso não é de betão, é de blocos de betão. E vamos aqui procurar a peça base de um fabricante. Vamos aqui, por exemplo, buscar da Prés de Ouro um bloco de 19 de espessura, por exemplo, e aceitar. Estas bases de dados são abertas, portanto vocês podem colocar aqui os blocos dos fabricantes que pretenderem e podem inclusive colocar mais informações ou editar as informações do fabricante, mudando aqui as características resistentes, quer da argamassa, quer dos blocos, das peças por si só, quer dos panos de alvenaria. Depois aqui tem aqui um ícone que vos permite indicar se a parede está sobre elemento sujeito à flexão. Neste caso, esta laje de fundação não terá grande flexão, mas vamos colocar aqui à segurança essa situação. Portanto, os fatores de rigidez plana e a flexão são alterados para a parede. Vamos indicar que é uma parede fachada e definir que o número de lados verticais 1, 2 restringidos são exatamente 2 lados verticais que estão restringidos pelos pilares. E portanto poderíamos fazer então agora a introdução da nossa alvenaria no nosso edifício. Para o efeito que vou clicar em criar e cá está já a parede aqui introduzida. E agora faria o mesmo para as outras paredes que queria introduzir. Portanto, geometria, parede resistente, introduzir. Vou clicar em 3 nós não colineares, 2 que definem a altura e um terceiro que define a extensão da parede. Mudo o nome da parede, por exemplo, para B. Todas as restantes propriedades ele guardou, não preciso mexer em mais nada. Ok? E mandar criar aqui essa alvenaria. E depois fazer o mesmo aqui. Por exemplo, desde aqui até aqui, parede C. E finalmente aqui e aqui tínhamos a nossa parede D introduzida. Okay? Vamos aqui colocar o nosso armazém na sua globalidade. Vamos colocar aqui a renderização do armazém. Portanto, cá temos esta visualização e se ativássemos a visualização das texturas, iríamos ter algo semelhante àquilo que vimos há pouco. Okay? As texturas dos blocos e do betão ali representada. Okay? Cá estão as consolas curtas também aqui já modeladas. Ora bem, ativar então a visualização em modelo arame e poderia agora fazer modificações sobre a minha nave industrial, nomeadamente a questão das aberturas. Vou pedir um plano de uma parede resistente, desta que aqui está, e vou aqui, por exemplo, introduzir uma abertura no pano de alvenaria que aqui está. Para o efeito, vou a geometria paredes resistentes, escolho a função de introduzir abertura, clico na parede e depois desenho a abertura com as dimensões que eu entender. Okay? Se quiser fazer também uma zona de entrada mais pequena para peões, aqui cliquei ali mal, poderia também fazer essa entrada aqui ao lado. Okay? De referir há pouco que colocámos vergas para reforçar exatamente estas zonas de abertura e, portanto, é vir aqui a paredes resistentes, vergas, clicar nesta zona superior que aqui está, dar um nome àquele tipo de verga, dizer se é uma verga feita com blocos especiais de betão ou com perfis metálicos. Eu vou escolher perfis metálicos e ficar com o perfil metálico da série IPE. Ali uma verga V2, do tipo V2 e também com IPE. Okay? E portanto aparece ali uma representação a castanho, tal qual como tínhamos visto há pouco. Ora bem, está na altura de fazer então geometria renumerar, geometria reordenar e verificar a ver se a nossa estrutura está, digamos que, aceitável para cálculo. E portanto, geometria correta, como vêem, foi simples, não teve assim grandes complicações a nível de modelação da estrutura. Vou aqui definir mais alguns aspectos que me parecem importantes, nomeadamente a ação da cobertura.
Okay? Uma ação superficial sobre estas barras. Vou também introduzir uma ação superficial no interior da laje e vou falar das ações móveis sobre as pontes rolantes, embora aqui não se vá fazer essa introdução. Mas, portanto, referir estes aspectos relativamente às ações. Ora bem, comecemos pela cobertura. Vamos então à cota 550, ativamos o plano da cobertura e vamos a ações, definir e vamos introduzir uma ação sobre barras, mas é uma ação superficial. E, portanto, define aqui o peso da cobertura, quer em cargas permanentes, quer em sobrecargas, e a separação com que vamos modelar essa mesma ação superficial. Se é para distribuir sobre barras fictícias, neste caso não há barras fictícias, portanto é indiferente. Se é para distribuir sobre tirantes, também não há. Com ou sem alternância de sobrecargas, método de distribuição das cargas, eu vou meter isostático, portanto metade para cada vão, ou 3 oitavos, 5 oitavos, se for nos extremos. E se é para criar lajes? Não, só quero introduzir, mesmo aqui, isto vai ser com uns blocos quaisquer de curvos e, portanto, só quero introduzir a ação superficial. E, portanto, introduzir pelo seu contorno. Vamos introduzir por aqui. E agora a direção de distribuição, que é o menor vão a nível de apoio. E, portanto, cá estão já as cargas sobre estas vigas aqui introduzidas. Okay? Ao nível das ações superficiais sobre a laje de fundação, portanto, eu posso chegar a qualquer zona da laje, fazer ações, definir. Agora, seria uma ação superficial sobre um plano, sobre um elemento de laje. E, portanto, definia aqui, imaginemos, 5 kN numa determinada zona de cargas permanentes e faria, aliás, até de sobrecargas, peço desculpa, e faria a introdução dessa ação. Posso fazer em perspectiva, posso fazer em planta, portanto posso escolher o método de trabalho que eu entender. E, portanto, vou aqui, utilizando o botão direito do rato, inventar aqui uma zona qualquer para a introdução, vou aqui corrigir isto, para a introdução dessa ação superficial. E, portanto, iria-me aparecer ali naquela zona representada uma ação superficial. Okay? Também poderia vir aqui a ações opções, vir aqui às hipóteses de opções, vir às ações móveis e ativar até 10 hipóteses de ações móveis para simular exatamente pontos rolantes ou outras situações que se pretendam. Okay? Eu não vou ativá-las todas, vou ativar 7, até já são demais para aquilo que eu quero explicar. Mas, portanto, depois de desativar, se eu quisesse em qualquer elemento estrutural, e vamos aqui pedir para ver a estrutura na sua globalidade, portanto, se eu quisesse em cima da ponte rolante que não está aqui definida, mas poder-se até introduzir, eu vou introduzir aqui só um perfil metálico para simular isso, por exemplo, que ia desde ali até ali, e em que eu diria que era uma secção, vamos aqui meter um IPE, sei lá, 120, uma coisa assim do género, e atribuir aqui a este perfil. Ok? Se eu, portanto, quisesse atribuir ali uma ação, eu podia vir aqui à ação, definir, suponhamos que era uma ação descontínua, ok? Que tinha um valor de 100 km, de 10 kN, por exemplo, que estava a uma distância do nó de menor numeração de 1,5 m, que tinha um comprimento de 1,5 m, vou inventar aqui já uma zona de ação muito grande, mas vamos deixar ficar assim, e aparece-me então aqui a hipótese de dizer que esta é a ação móvel do tipo 11, é a posição 11, e introduzia na viga. E reparem que está aqui colocada então a ação móvel 11. E agora chegava aqui e dizia, mas eu também quero estudar quando a ação estiver a 3,20 metros do nó de menor numeração. E aí é a posição 12. E, portanto, introduzia aqui a posição 12 a 3,20 metros, vai quase até ao apoio dessa ação móvel. Portanto, numa mesma estrutura, eu posso fazer o cálculo das pontes rolantes com até 10 ações móveis aqui representadas. E as ações podem ser ações descontínuas, contínuas, pontuais, momentos localizados, portanto podem ser qualquer ação das que aqui aparece, uma vez que nós ao selecionarmos as ações vamos ter aqui sempre a possibilidade de indicar que essa ação é do tipo móvel. Okay?
Ora bem, voltamos a fazer então o renumerar, o reordenar e a verificação de geometria para ver se está tudo correto e, portanto, tudo correto, não temos aqui qualquer problema a nível do nosso modelo estrutural. Ora bem, eu vou aqui a nível de estrutura calcular então a nossa estrutura, mas para que as vigas venham desenhadas como pórticos, eu tenho que definir primeiro pórticos dentro do programa Trical. Eu vou utilizar as funções automáticas de pórticos para criar pórticos com quadrícula de alinhamentos, ou seja, vou querer que este pórtico segundo Z seja o pórtico A, este seja o pórtico B e este seja o pórtico C e depois ali 1, 2, 3 por aí fora. E então indica aqui as direções das letras. Ora, as direções das letras são segundo, a letra desenvolve-se segundo Z e portanto é essa informação que eu vou dar aqui. E se eu fizer então aceitar, reparem que já vai aparecer aqui neste peço desculpa, sim, vai aparecer aqui o pórtico A, o pórtico B, tal e qual como eu queria, e o pórtico C. Okay? Portanto, aparecem aqui os três pórticos representados, e se formos aos pórticos numéricos, cá está o 1, o 3, eu vou meter aqui a marca d'água do resto da estrutura para vermos onde é que estamos, cá está. Ok? E já agora, por exemplo, o pórtico A em simultâneo com aquele pórtico. Okay? Portanto, a nível de pórtico já está, e a nível de barras eu também podia dar nomes automáticos a todos os elementos com a mesma filosofia. Okay? E portanto faria aceitar e agora passo a ter aqui o meu pilar A5, o meu pilar A6, portanto alinhamento A, pórtico A, pórtico 6, alinhamento A e alinhamento 6. Todos esses pilares ficaram automaticamente alinhados. De referir que aqui os pilares estão, não estão, digamos que alinhados com a parede da alvenaria, mas se nós quiséssemos podíamos fazer isso. Portanto, era uma questão de chegarmos agora aqui, colocar-me até uma perspectiva um bocadinho mais favorável e fazermos então geometria barra posicionamento, como fizemos há pouco. Agora a parede tem 20, portanto eu quero que sejam posicionados a 10 cm da face. Okay? E atribuir aos pilares esse posicionamento. Eu vou tirar daqui a representação das vigas no filtro de visualização. Portanto, tirar a representação das vigas e assim tenho a certeza que não vou mudar posicionamentos nenhums de vigas, só de pilares. E portanto, vou fazer aqui um zoom. Cá está o posicionamento que eu quero, é exatamente este. Não mexo mais. Okay? Cá está. Se eu continuasse a clicar com o botão direito do rato, o programa ia procurar todas as posições possíveis. Okay? Portanto, é uma forma de posicionar os perfis de acordo com os alinhamentos que pretendamos. Ora bem, mais uma vez então, verificar a geometria, a ver se está tudo correto. E mais uma vez, geometria correta. Vamos então realizar agora rapidamente com as opções de materiais que estiverem definidas. Eu não vou estar muito preocupado com essa situação agora. Por exemplo, vou meter os materiais todos iguais. Para o botão, para o aço também vou escolher aqui o material todo igual. Para as alvenarias estruturais, para as alvenarias, portanto, também deixar as opções iguais para todas as paredes. E a nível de armadura de barras também deixar as opções que eu entender neste momento para vigas, para pilares, para estribos. Portanto, posso vir aqui e definir as opções que pretenda para fazer o cálculo. Ter aqui espaçamentos de 5, comprovações de flecha, okay, fendilhações, é um dos problemas normalmente nestas vigas, redistribuição de elementos fletores, queremos ou não realizar, cálculo da armadura de 50 e 50 cm, encurvadura, aqui também escolher as opções, e depois os critérios de sismos para os aerocódigos, caso estivéssemos a calcular com sismo. Ora bem, então vou também a secções confirmar só as lajes de fundação a nível de características do terreno. Okay. Vamos aqui escolher as molas que queremos utilizar. Vamos aqui meter 100,
33 e 33. Normalmente o KX e o KZ são um terço do KY e os de rotação calculam-se automaticamente. E meter aqui a tensão admissível do terreno, ok? Tensão de segurança. E portanto dar um OK. E vamos a cálculo então com o resto das opções que estão definidas. Vou só verificar a nível de fogo se há alguma opção definida. Vou desativá-la e calcular então a nossa estrutura. De referir que na parte de comprovação ao fogo eu poderia inclusive, e às vezes nestes edifícios industriais é importante a comprovação ao fogo, eu podia definir recintos de resistência ao fogo diferentes dentro das várias compartimentações da estrutura. Okay? Podia ter zonas com resistência ao fogo de 30 minutos, outras com resistência ao fogo de 90 minutos. E o Tricalc permite também a colocação de isolantes ao fogo. Portanto, nós escolhemos o tipo de isolante, dizemos quais as espessuras em que esse isolante é aplicado e os módulos. Por exemplo, imaginemos que há um recobrimento qualquer que pode ser aplicado com a espessura de 5 mm e depois múltiplos de 5 mm até aos 2 cm e, portanto, poder-se definir esse parâmetro para esse isolamento ao fogo e o programa faria o dimensionamento desse isolante em função do tempo que era necessário que a peça resistisse ao fogo. Portanto, o Tricalc faz também a aplicação de isolantes e o dimensionamento dos isolantes ao fogo. A base de dados é aberta, portanto vocês podem introduzir novos isolantes além daqueles que existem no programa. Ora bem, o cálculo de esforço está terminado, ele está já a calcular a laje de fundação e depois a fabricação, aliás as paredes resistentes e depois então a fabricação. E portanto vimos aqui muito rapidamente como é que se pode modelar uma nave industrial em betão. Portanto, está já na parte final que é guardar a tabela de fabricação de toda a estrutura, armaduras, todas essas informações. Se tivesse ligações, as ligações também. E vamos rapidamente ver só alguns gráficos relativos a esta estrutura e a algumas armaduras. Ora bem, tínhamos alguns erros a nível das armaduras das barras, tínhamos as consolas curtas que não verificavam, tínhamos ali uma secção de aço com problemas, também algumas paredes com alguns problemas. Ora bem, em primeiro lugar eu vou tirar daqui a discretização, a modelação da parede resistente que está a atrapalhar claramente aqui a nossa visualização. Vou aqui também nas opções de visualização colocar as vigas de volta, uma vez que tínhamos tirado e portanto elas não estavam aqui visíveis no modelo. Ora bem, então, a nível de cálculo, armadura de barras, eu tinha 32 erros. Ora bem, vou verificar e os erros que eu tenho são só de fissuração, ok? Portanto, possivelmente ter que trabalhar com varões com espaçamentos menores, possivelmente até ao nível da alma, okay, para conseguir comprovar esta situação a nível de fissuração. Depois tinha também problemas a nível das paredes resistentes, que apareciam ali alguns erros. E, portanto, falhas em 8%, 10%, 10% da parede, 7%. Se eu quisesse saber especificamente onde é que eram essas falhas, eu podia sempre, aqui em paredes resistentes, pedir o gráfico de erros e apareceriam a vermelho. Vou aqui colocar novamente essa visualização. Vou só aqui à renderização mudar aqui de texturas para cores e pedir então agora nas paredes resistentes o gráfico de erros. Vamos aqui mudar só uma situação para fixar ali o gráfico. Vamos então agora pedir o gráfico das paredes. Ora bem, cálculo, paredes resistentes e gráfico de erros. Cá está, as zonas eram junto à laje de fundação, portanto tínhamos aqui um problema
sistemático junto à laje de fundação que teria que ser corrigido. Já agora, se quiséssemos saber os deslocamentos da laje de fundação, podíamos também pedir os gráficos de isovalores com os deslocamentos em Y, os valores mínimos, os mais para baixo no eixo de Y, e tínhamos aqui o andamento do gráfico dos deslocamentos. Eu vou pedir aqui na visualização para fazer aqui uma visualização sem o render ativado. E portanto andávamos ali nas zonas do vermelho, portanto não chegava a 0,2 centímetros os deslocamentos na laje de fundação. A nossa zona mais crítica a nível de deslocamentos era, evidentemente, a zona da abertura que aqui está. Eu vou pedir até um plano vertical só da parede, para ser mais fácil interpretar aqui essa representação. Cá está, portanto ali era onde nós tínhamos, não chega a 1 centímetro, a meio vão, mas portanto era a zona que nós tínhamos com maior deslocamento. Okay. Cá está aqui a representação. Fazer aqui o alinhamento. Também se podia pedir o próprio gráfico de deslocamentos, e portanto com a escala exagerada, evidentemente, mas ter aqui essa visualização. Okay. E o gráfico de deslocamentos de toda a estrutura também era outra possibilidade. Cá está. Já agora vermos então aqui as armaduras que resultaram. Portanto, armaduras, pórticos, ver pórtico, e vou pedir para ver este pórtico que aqui está. Tá? Cá está. O problema não é de fissuração, como vocês já sabem, portanto eu vou retirar daqui estas marcas de erro. Okay? E portanto cá tinha o andamento da armadura das vigas. Okay? A viga de 30 por 30, que vai até 30 por 80 na sua parte mais alta. Okay? O corte aqui a meio vão. Portanto, tínhamos aqui também. Já sabem que com o botão direito do rato podem personalizar toda esta representação e, portanto, nós poderíamos vir aqui e pedir, por exemplo, uma representação deste tipo em que os cortes apareceriam de lado. Okay? Apareceria só aqui corte C, linha, corte D, corte B, linha, corte C, junto aos apoios e, portanto, esses cortes depois apareceriam aqui representados. Okay? Era outra possibilidade de representação. Ora, temos então aqui, vou-vos deixar com esta imagem final, o nosso modelo feito com calma e relativamente rápido. Mas, portanto, o nosso modelo de armazém aqui realizado de uma forma bastante rápida. Okay? E com bastantes elementos estruturais diferentes. Okay. Ali o posicionamento da viga também podia ter ficado para cima, não me preocupei com isso, da viga metálica, portanto, mas era possível também fazer. Cá está o alinhamento dos pilares pela face da parede, okay. Portanto, também ali representado. Ora bem, avancemos para o segundo exemplo que vamos realizar neste terceiro webinário da Artec e vamos lhe chamar exemplo 02. Vamos também calculá-lo em milímetros e vamos utilizar uma função que é extremamente produtiva, é uma das novidades da versão 7.5 do Trical, foi uma das novidades da versão 7.5 do Trical, e que se chama Geometria Nave, que nos permite lançar rapidamente naves industriais do tipo de coberturas de duas águas, coberturas de uma água, cobertura em dentes de serra, mas também outros elementos como sombreadores, com duas águas, com uma água e a função antiga que havia no Trical. Eu vou exemplificar fazendo a introdução deste tipo de nave que aqui está. Portanto, trata-se de um assistente, todo ele paramétrico, que nos permite rapidamente definir naves industriais. Por exemplo, eu tenho aqui uma nave industrial que tem 9 pórticos, mas, por exemplo, se eu quisesse fazer uma nave com 7 pórticos, reparem que este modelo que aqui está começa logo a ser alterado.
E agora vou definir aqui a separação entre pórticos. Está com 6 metros, eu digo que quer 5 metros, aparece aqui 5 metros. Se os pórticos de fachada não tiverem espaçamentos diferentes, eu desativo esta opção. Se tiverem espaçamentos diferentes, eu ativo e indico aqui qual é o vão que quero para esses, vãos de fachada. Vamos aqui, por exemplo, colocar 3 metros de distância para esses vãos de fachada. Depois, os pórticos de fachada podem ser iguais aos pórticos interiores, se desativarmos isto, ou então serem distintos se ativarmos esta opção. Eu vou deixar tudo igual e vou dizer que os pórticos são simétricos, também poderiam não ser. Já agora, dar aqui a informação da altura dos lados, 4,5 metros, da largura total, 12 metros, okay? E da altura no eixo central, portanto 6 metros aqui no eixo central. E depois tenho os passos para definir a minha nave industrial. Se existem pilares intermédios, desativei, não existe qualquer pilar intermédio, ativo, existe um pilar intermédio, coloco 2, existem 2 pilares intermédios e até posso dizer que esses pilares intermédios estão um a 3 metros e outro a 9 metros e, portanto, colocá-los no sítio que eu pretendo. Peço desculpa, aqui são 6 metros, ali naquela zona. Okay? Ou então indicar que tenho só um pilar e que esse pilar está exatamente colocado a 3 metros ali naquela zona. Também o tipo de asnas pode ser um pórtico simples, como aquele que vimos no início do webinar, ou podem ser asnas treliçadas, portanto asna inglesa, asna belga, portanto existem aqui várias configurações que nós podemos utilizar e inclusive também utilizar vigas trianguladas em que nós definimos depois o tipo de triangulação que queremos no seu interior. Neste caso eu vou trabalhar então com a asna inglesa e vou indicar o número de subdivisões que quero para o cordão. Por exemplo, 2 subdivisões e teríamos isto. 4 subdivisões e a situação seria já esta que aqui está. Se o cordão inferior da asna não é horizontal, se é elevado por algum motivo, eu posso aqui indicar isso e indicar exatamente qual a elevação que pretendemos realizar. Já agora o comprimento aqui acima do montante está em 50 cm, mas nós podíamos, se quiséssemos, mudar essa mesma altura. Okay? O passo seguinte é indicar onde é que se situam as madres, se é nos nós do cordão, ou se é de metro a metro, de metro e meio a metro e meio, onde é que eu quero colocar. Também posso indicar que as madres da comieira são distintas das restantes, para depois dar uma secção diferente. Okay? Também posso indicar que distância é que eu tenho da primeira madre ao limite da minha nave industrial e das madres de comieira ao eixo da comieira. Okay? Depois, onde é que existem contraventamentos na minha nave industrial, no meu edifício, que aqui está. Por exemplo, temos contraventamentos transversais no pórtico 1 e no pórtico 2, no vão 1 e no vão 2, aqui estão. E longitudinais, nós só temos, não temos aqui qualquer travamento e, portanto, podemos aqui colocar os contraventamentos que quisermos. Vamos, por exemplo, colocar contraventamentos no primeiro e no último vão e já agora nestes 2 intermédios que aqui estão, portanto, no terceiro e no quarto. Os contraventamentos da cobertura também podemos indicar se é com tirantes com esta disposição, portanto, só um nível, ou com 2 níveis aqui colocados. Okay? Depois, os perfis que queremos utilizar, e esses perfis podem ser perfis metálicos, podem ser perfis de inércia variável, definindo aqui a inércia desses perfis. Podem ser maciços, podem ser perfis de alma aligerada, indicando aqui também essas situações. Portanto, posso escolher o tipo de perfis que pretender. Também posso indicar para as madres dos perfis que eu quero utilizar. E se eu escolher uma madre do tipo Z, posso indicar aqui a tal sobreposição que eu pretendo. Okay? Portanto, sobrepunha as secções de Z sobre os apoios e aligerava a meio vão e, portanto, para fazer aqui uma poupança de material. Também podemos aqui indicar os contraventamentos, se são varões, se são Ls, cantoneiras, como aqui estão, aquilo que nós entendermos. E depois indicar o sítio onde vamos colocar a nossa nave industrial, está ali a origem, aquele ponto verde que ali está.
o desenvolvimento, segundo Z, e podia inclusive escolher o ponto de inserção numa estrutura, por exemplo, se houvesse já uma estrutura de botão e eu quisesse colocar lá esta estrutura de aço em cima, seria fazer ponto de inserção e colocar nesse ponto. Depois, as ações dos painéis na cobertura e nas laterais. Imaginemos que não existia fachada direita painéis, eu poderia vir aqui e desativar essa fachada. Vamos aqui à fachada direita, portanto era como se não tivesse aqui a ação de painéis, mas havendo lá paredes, painéis, portanto colocados, podemos aqui colocar a sua ação. Depois, essas ações nas fachadas têm um valor que nós podemos aqui definir, e na cobertura também os painéis têm um valor de carga que nós podemos aqui definir. Finalmente, a ação do vento, em que eu posso ativar 2 ou 4 hipóteses de ação ao vento. Neste caso estão 2 ativadas, mas podia ativar 4 opções de vento. Distribuição contínua sobre os elementos e os dados iniciais. Então chegava aqui, poderia indicar, por exemplo, a ação do vento, qual era a pressão dinâmica, indicar aqui um valor qualquer. Indicar também os valores de pressão a barlavento, a sotavento, portanto indicar esses valores aqui diretamente no programa, bem como os valores sobre a cobertura. Okay? Também podiam utilizar o RSA para a introdução da ação do vento, se assim o preferissem. E finalmente criar então, com um texto qualquer, agrupando as barras em conjuntos, importante, para que os montantes sejam todos classificados como montantes, as madres como madres, os contraventamentos como contraventamentos, e inclusive posso guardar isto em base de dados para utilizar posteriormente. Okay? Exportava para a base de dados e tinha sempre este modelo definido para o futuro. De qualquer modo, concluir. E reparem que o modelo já é um modelo bastante complexo e que foi feito aqui com relativa facilidade. E agora é um modelo como outro qualquer do Tricalc, em que eu, por exemplo, poderia chegar aqui e introduzir sapatas sobre os apoios e começar a fazer a introdução da minha estrutura. Vou aqui colocar a versão renderizada da estrutura, cá está ela, aqui toda definida. Okay? Portanto, este assistente tem uma produtividade, como vocês estão a ver, enorme a nível de definição de estrutura. Okay? De referir que se pretendêssemos agora introduzir placas de ancoragem a ligar os perfis metálicos às sapatas, também era possível. Vínhamos aqui a placas de ancoragem, faríamos introduzir, indicávamos aqui as características da placa de ancoragem e colocávamos-las aqui. Para o efeito, eu vou colocar as sapatas centradas, mudando o seu posicionamento, tal qual como tínhamos feito com as barras, os pilares no exercício anterior, no exemplo anterior, e vou aqui colocar uma placa de ancoragem para nós vermos como se faz. Portanto, nós começamos por definir a espessura da placa de ancoragem, depois das duas uma, ou fixamos as dimensões da placa, 20 por 20, por exemplo, ou fixamos o vão, ou seja, para além do perfil, quanto é que ela sai para fora. Imaginemos que ela sai para fora 10 cm em cada direção. Depois, centrada, se existe pilar, escolher ali a secção do pilar, porque ainda não clicámos no nó, ele não sabe qual é o pilar, mas vamos deixar em branco. E depois aqui indicar, portanto, se existem rigidificadores ou não, um rigidificador, 2 rigidificadores, portanto há aqui vários tipos de soluções. Também nas ancoragens, podemos aqui trabalhar com 4 ancoragens ou com mais, portanto, temos aqui a posição 1, a posição 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8. Pelo menos até 8 poderíamos aqui trabalhar com ancoragens. Ok, reparem que o que acontece é que eu, quando chego às posições 5 tenho aqui 0 e portanto não aparece ali nada. Okay? A distância ao bordo, o comprimento horizontal, o comprimento vertical e o comprimento livre. Portanto, temos aqui a indicação desses elementos a nível de placa de ancoragem. E atribuir a placa de ancoragem aqui. Cá está ali a sua representação. Okay? E poderíamos atribuir a outros elementos que pretendêssemos. Okay? Portanto, a introdução das placas de ancoragem faz-se desta forma bastante simples. Já agora, se quiséssemos fazer então a verificação de geometria, okay, faríamos a verificação de geometria e, portanto, a única situação que o programa nos alertava era exatamente que colocámos tirantes e não ativámos o cálculo de segunda ordem, e isso é importante no cálculo de tirantes.
numa análise de primeira ordem, o programa vai verificar quais os tirantes que estão a trabalhar à compressão e quando vai fazer a análise de segunda ordem, retira esses tirantes da matriz de rigidez para fazer o cálculo só para cada combinação de ação com os tirantes que trabalham à tração. Okay? Portanto, era necessário vir aqui às opções de cálculo, esforços e ativar o cálculo de segunda ordem com os parâmetros que nós indicássemos. Okay? Neste caso, só interessaria para aço. Desativávamos as outras opções que aqui estão. Para estados limites últimos, por exemplo, só. E depois podíamos ou não limitar o número de combinações, uma vez que temos aqui muitas combinações a serem realizadas pelo programa, bem como o critério de paragem das iterações de segunda ordem. Okay? Mas eu não vou ativar, não vamos calcular, vamos deixar o nosso modelo por aqui. Okay? Portanto, cá está uma forma rápida e extremamente produtiva de fazer naves industriais. Mesmo que o modelo não seja exatamente igual a este, é sempre um bom ponto de partida, depois é fazer as modificações que sejam necessárias sobre o nosso modelo. Finalmente, um terceiro exemplo, só para vos mostrar aquilo que já falámos. Portanto, que se nós quisermos, podemos pegar numa estrutura de betão armado, vamos aqui inventar uma estrutura. Desculpa, troquei aqui esta ordem dos ícones. Vamos então ter aqui a nossa situação de betão armado, fazer até um pré-dimensionamento automático, para ficarmos aqui com as secções já com volume. Introduzir então aqui uma laje, vamos aqui introduzir uma laje maciça. Vamos aqui colocar as cargas dessa laje maciça, a discretização, a espessura, vamos meter aqui 15 centímetros, e colocar aqui, por exemplo, esta situação. E vamos então introduzir aqui uma laje maciça. Vamos fazer outra vez o pré-dimensionamento automático. Renumerar, reordenar, verificar a geometria. Vai haver aqui barras sobrepostas com vigas de laje. Nós vamos corrigir essa situação. Vou definir as secções das vigas todas com betão de 30 por 45. Vamos colocar aqui numa perspectiva que funcione bem. Okay. E agora lançar aqui uma nave industrial. Geometria nave, introduzir. Só para ser diferente vamos lançar esta que aqui está. Okay. Vamos dizer 3 pórticos. Okay. Vamos a separação entre pórticos colocar aqui pode ser 5 metros. Os 5 metros batem certo com o outro, portanto eu vou meter aqui 4 metros e meio, só para não bater certo com o que temos feito. E vou para o final da estrutura, afinal não vou aqui, e vou dizer qual é o ponto de inserção da estrutura. É aquele ponto verde que ali está, e aquele ponto verde eu vou fazê-lo coincidir Vamos aqui então fazer o ponto de inserção. Eu não consigo fazer esta situação, portanto eu vou fazer aqui, a caixa de algo está aqui escondida atrás. Eu vou indicar que é na origem a 0, efetivamente, e a altura é que são a 3 metros de altura. Okay? Portanto, ali seria 300. X, Y, Z. E agora concluir então
dando um nome qualquer e concluir. Não quero perder a estrutura atual, quero colocar esta em cima e, portanto, ali está. Como veem, saiu um bocadinho maior do que a estrutura de botão que eu ali tinha, porque eu dei os pórticos para ali e não dei para aqui, mas também não tem problema, rapidamente posso fazer o seguinte. Nó eliminar. Elimino os nós todos que aqui estão. Já agora elimino este, este e este. Renumerar a estrutura e introduzir novamente a nave industrial, definindo agora os parâmetros corretos. Portanto, nós tínhamos aqui 4,5 metros, mas a largura, portanto, que aqui estava era bastante superior. Então vou corrigir, vou aqui colocar os 5 metros e vou colocar aqui os 4,5 metros que pretendíamos. Okay? Ter aqui então os 300 e concluir. Portanto, cá está então a nossa estrutura de aço ali colocada em cima da estrutura de betão. Okay. Estes nós tinham que ser nós livres, portanto, faltava vir aqui a apoios, definir os nós como sendo nós livres, abrir uma janela para estes níveis que aqui estão. E se quisesse ali colocar placas de ancoragem, portanto o mesmo sistema de há pouco, geometria, placas de ancoragem, introduzir, placa de base com as dimensões que eu quiser ou com a indicação da extremidade e atribuir nos sítios que eu entendesse. Vamos aqui colocar, cá está uma, cá está outra, cá está outra, portanto poderia fazer a introdução aqui das placas de ancoragem sobre as lajes, sobre as vigas ou sobre os pilares, por exemplo ali naquele sítio, sobre os pilares de betão. Okay? A placa ali saía ligeiramente fora, portanto eu vou fazer aqui o reverter para não colocar aquela e teria que modificar o tamanho da placa. Ora bem, renumerar a estrutura, reordenar a estrutura e verificar a ver se está tudo bem. Okay. Tínhamos ábacos com vários nós interiores, podíamos resolver isso alterando os ábacos e tínhamos também aqui alguns pilares que tinham sido eliminados e que tinham deixado ábacos, portanto era vir aqui às lajes maciças, aos ábacos, pedir para calcular automaticamente os ábacos novamente e os erros iriam diminuir para 4, quase certeza, aliás para 1 já não é preciso, e nem era um erro, é uma advertência, é a questão da segunda ordem, portanto eu poderia fazer o cálculo da estrutura rapidamente. Portanto, se eu viesse agora aqui a cálculo automático e pedisse para fazer o cálculo da estrutura, não vou pedir a tabela global de fabricação, nem o dimensionamento e comprovação destes elementos, vou só pedir o cálculo de esforços e deslocamentos desta estrutura, para vermos o comportamento conjunto da nossa estrutura. Cálculo finalizado e, portanto, pedir um plano horizontal que passe por aqui e onde eu consiga agora então pedir um gráfico de isovalores. E cá está. Okay? Cá temos o andamento do nosso gráfico de isovalores com as influências que estes pilares junto aos apoios conseguem fazer aqui nestas zonas. Okay? Ora bem, assim terminamos então os 3 exemplos que tínhamos visto. Voltamos ao nosso PowerPoint para a parte final do nosso webinário. Vamos aqui tirar o tricalque então do ecrã. Vamos para o diapositivo que tínhamos aqui, que era o das modelações que iríamos realizar. E vamos à tal habitual secção do sabia que. Sabia que o tricalque realiza a análise de segunda ordem P delta para comprovação à encurvadura e para análise de tirantes em aço. Portanto, a análise de segunda ordem permite-nos duas vantagens enormes, segurança e economia. Ou seja, nós vamos poder calcular a encurvadura, que é normalmente o problema das estruturas metálicas, a encurvadura dos elementos por nós fixos, uma vez que estamos a analisar, a fazer uma análise de segunda ordem, e com isso poupar bastante a nível de aço na estrutura. Também nos permite fazer tirantes com qualquer geometria, uma vez que ao fazermos a análise de primeira ordem detectamos os tirantes que estão a trabalhar à compressão
e depois, na análise de segunda ordem, esses tirantes são retirados da combinação em que estão a trabalhar à compressão para a análise de segunda ordem dessa mesma combinação. Portanto, economia e segurança são vantagens importantes para estruturas de aço e de alumínio também para a questão da segunda ordem. Sabia que se pode economizar aço nos edifícios industriais com a utilização de perfis de secção de alma aligerada, portanto, evidentemente elas, como são aligeradas, têm menos peso e funcionam muito bem, principalmente quando há travamentos horizontais, não há grandes problemas de encurvadura. Quando são essencialmente solicitados à flexão, pode-se utilizar esses perfis de alma aligerada. Sabia que com tricalco pode economizar betão e aço nos seus edifícios industriais com a utilização de vigas de betão de altura variável? Ora bem, são as denominadas vigas delta. Nós vimos a viga em todo o seu comprimento, portanto, vimos que fizemos uma viga deste tipo, portanto, que era sempre a variar a secção, mas podíamos ter feito vigas deste tipo. Portanto, se as secções serem, o desenho não está muito famoso, mas serem qualquer coisa deste tipo. Portanto, de inércia variável tem uma determinada zona, depois horizontais e depois de inércia variável noutra zona, quer fosse este reforço para cima ou para baixo. E pormenorização de armaduras. Portanto, o tricalco faz a pormenorização das armaduras de inércia variável de betão. Sabia que pode modular consolas curtas e simular pontos rolantes com ações móveis de forma integrada em um só cálculo. Portanto, foi os tais 10 hipóteses de ações móveis que nós vimos e que introduzimos as ações para duas dessas hipóteses que nos permitiram ver essa situação. Já agora temos aqui uma imagem que tem ali a estrutura de betão com estrutura de aço e tem ali uma ponte rolante com as consolas curtas respectivas. Portanto, cá está uma situação que não modelámos na nossa estrutura e a cobertura também que se tem madres de aço e aqui uma viga inclinada com a armadura também aqui representada. Sabia que com tricalco e T-Connect podem incluir as ligações metálicas do edifício industrial, bem com a modulação e comprovação de placas de ancoragem sobre lajes, vigas, pilares e sapatas. Portanto, nós introduzimos placas de ancoragem sobre vigas ali neste último modelo e sobre sapatas, também no modelo anterior. Mas também era possível modelar as ligações parafusadas, etc., como vimos nos elementos iniciais. Sabia que a produtividade dos seus projetos agora é maior que o assistente de naves industriais? Acho que isso ficou evidente na demonstração. Não é? Fizemos ali rapidamente uma nave industrial com consideração automática do peso dos painéis e da ação do vento. Sabia que a análise de resultados está superiormente facilitada com gráficos de tensões no aço, listagens completas de comprovação dos perfis e dos componentes de ligações, percentagens de aproveitamento, etc. Ora bem, esta parte aqui nós não a vimos. Muito bem, eu vou buscar aqui o exemplo 2 novamente. E, portanto, se eu quisesse, a qualquer altura, eu poderia chamar aqui um determinado pórtico, exemplo, e pedir um chamado gráfico de tensões no aço. Neste caso a estrutura já não está calculada, já fiz aqui modificações para introduzir as placas de ancoragem. Vou pedir aqui uma outra estrutura que esteja calculada, por exemplo a tal de betão e aço. E mostrar-vos que existem funções, vou cá pedir então para visualizar aqui um pórtico. Existem funções que me permitem graficamente pedir o gráfico de tensões no aço e ver que, por exemplo, estes perfis estavam a trabalhar no máximo a 30% da sua capacidade resistente. Portanto, tínhamos aqui margem de manobra a nível destes perfis, margem para mudar, para otimizar estes perfis. Também se poderia pedir a visualização destes mesmos gráficos, por exemplo, da estrutura toda e ver onde é que estavam a laranja e a vermelha os elementos que não verificavam. Okay? Neste caso, os tirantes que tinham comprovação à flecha ativada e, portanto, não estavam a comprovar, mas não era importante. E aqui algumas vigas que falhavam e que tinha que se ver o porquê dessa situação. Tínhamos outros perfis que estavam mesmo no limite da sua capacidade, aqui já azul claro, perto dos 100%. Muitas vezes este gráfico falha só em determinada zona. Por exemplo, tem azul e depois falha só aqui em cor de laranja, vermelho junto aos apoios e, portanto, utiliza-se então os perfis de inércia variável, tal e qual como se fez, por exemplo, aqui neste pórtico. Okay? E mesmo assim, essa situação, eu vou colocar aqui, por exemplo, a visualização do gráfico.
Por exemplo, havia aqui uma zona a vermelho que não verificava, portanto aqui justificava-se plenamente a utilização de um perfil de inércia variável para resolver este problema que aqui está. Okay? Depois também o programa dá a informação da percentagem de aproveitamento de cada um dos elementos. Cá está a trabalhar a 23,4% da sua capacidade resistente, mas, por exemplo, este aqui já passa, já está a 442 na zona a vermelho ali junto mesmo ao apoio. Portanto, tínhamos que fazer ali um reforço substancial. Esta é a zona da laje do escritório que ali está colocada. Portanto, poder-se ter essas informações aqui dentro do programa de uma forma bastante interativa, como estamos a ver, e localizar as zonas críticas e tomar medidas quanto a isso. Também a comprovação dos perfis e dos componentes das ligações podia ser a pedido e também toda a memória de cálculo com a comprovação pelo método dos elementos, pelo método dos componentes do Eurocódigo 3. Okay? E, portanto, a nível de conclusão, indicar exatamente aquilo que falámos um pouco no início, que é Trical que apresenta argumentos muito importantes e inclusivamente diferenciais para a modelação deste tipo de estruturas, versatilidade, okay? Principalmente isso, o tipo de elementos estruturais que nós já somos capazes de colocar nestes edifícios, consolas curtas, placas de ancoragem, ligações, lajes de cofragem perfilada, tirantes com qualquer geometria, análise de segunda ordem, vários tipos de fundações com maciços de encabeçamento, com estacas, portanto, tudo isso é muito importante para este tipo de estruturas. Depois a liberdade de definição geométrica da estrutura. Portanto, nós temos uma matriz de rigidez tridimensional em que tudo é calculado integrado e isso dá-nos muita liberdade a nível das estruturas que conseguimos modelar. Tricalca ali a produtividade, a versatilidade, o cálculo integrado, as ações, inclusive as ações móveis, como vimos aqui, integradas no cálculo da nave industrial também é importante, a análise de segunda ordem e as ligações entre perfis, além de outras situações que não estão aqui descritas com tanta importância. Mas, portanto, estão aqui motivos mais do que importantes, que fazem a diferença na produtividade, mais rápido, na economia, estruturas mais económicas, análise de segunda ordem, vigas de aço de alma aligerada, vigas delta, enfim, todas essas situações. E segurança, cálculo integrado com todos os componentes integrados aqui colocados. Não temos que andar a passar combinações para calcular ligações noutro programa à parte, não temos que andar a passar de programas de aço para programas de botão. Enfim, o cálculo é todo integrado e isso dá-nos muitas vantagens a nível técnico e a nível de produtividade. E, portanto, cá está uma imagem que traduz muito aquilo que falámos. A análise, capacidade gráfica de análise também do programa Trical para detectar erros, situações críticas é muito, muito boa. O cálculo integrado com as ligações, com as lajes de cofragem perfilada, aqui com os tirantes com qualquer geometria, com estrutura de betão e estrutura de aço, tudo calculado de forma integrada. Cá está a capacidade de análise gráfica também a evidenciar as situações mais críticas do programa. Cá está betão e aço, inclusive algumas fundações, neste caso a nível de estacas diferentes. Okay? Vimos com laje de fundação aqui com estacas. Mais uma vez também as capacidades de análise dão-nos logo os deslocamentos máximos em toda a laje, 1,5, as zonas ali a azul. E cá está o cálculo integrado de ligações e das placas de ancoragem, inclusive aqui com rigidificadores que nós não colocámos nos modelos de há pouco. E, portanto, assim chegamos ao fim da apresentação do nosso webinário.